Bom dia, Gustavo. Bem-vindo. Bom, vamos falar sobre Cortiço, do escritor Aloysio Azevedo. É uma obra importante, cobrada nos principais vestibulares. Imagino que vocês, como são ávidos leitores, já tenham, obviamente, deglutido a obra, tá? Quando vocês não estiverem me ouvindo, por favor, abram os microfones, né? E dê um grito aí. Ou quando eventualmente não tiverem entendido, por favor, é porque eu coloco na minha tela cheia aqui, já que eu sou meio cegueta, e não consigo acompanhar o que vocês colocam no chat, tá? Bom, vamos lá falar sobre esta obra. Primeiro, gente, com relação ao Aloysio Azevedo, deixa eu tirar essa porcaria daqui. Com relação ao Aloysio Azevedo, diz que ele foi o precursor do movimento naturalista no Brasil, com a publicação da obra O Mulato. Então, isso significa o quê? Significa que o Aloysio Azevedo iniciou o movimento naturalista, sobre o qual tenho falado com vocês via videoaula, né, nas últimas semanas. Então, a primeira obra do naturalismo brasileiro, ou do naturalismo no Brasil, foi essa aqui, O Mulato, no ano de 1881, que, por sinal, é o mesmo ano da publicação da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, que dá início a uma outra escola literária, o realismo. Tá? Que mais? Grande parte da sua obra foi influenciada pelos escritores Eça de Queiroz, nós falamos bastante sobre o Eça de Queiroz, né? Sobre as obras dele. No caso, é o escritor de O Crime do Padre Amaro, o escritor de esqueci o nome agora, o Primo Basílio. O professor também não está funcionando muito bem durante a manhã. É autor de Os Maias, é autor de A Cidade das Serras, é autor de A Relíquia, né? Um monstro da literatura portuguesa. E, além dele, o Émile Zola. Tá? Émile Zola é considerado o introdutor da obra do naturalismo no mundo. Tá? Esse escritor francês publicou um romance chamado Thérèse Raquin em 1867, 57, teria sido o primeiro romance naturalista do mundo. Depois ele publica O Germinal, também vai fazer sucesso, é mencionado por alguns materiais como sendo também uma obra de expressão naturalista, tá? E estes camaradinhos foram os influenciadores do Aloysio Azevedo. O Aloysio Azevedo faleceu em Buenos Aires, na Argentina, né, com 55 anos, em 1913. Mas, pessoal, é importante lembrar que o Aloysio Azevedo primeiro, ele nasceu, né, no Maranhão, é um dos poucos escritores proeminentes na literatura brasileira, nascidos neste estado, né, o Maranhão. Se tornou um cartunista, ele gostava de escrever cartoons, gostava de pintar, né, cartoons, gostava de caricaturas, que são aqueles desenhos exagerados que aparecem nos jornais, ou melhor, que exageram um traço do indivíduo, tá? E começou a escrever. Mas, como o propósito dele era escrever romances e sobreviver daquilo que ele escrevia, ou seja, ele encarou a literatura como algo profissional, tá? Vou escrever e vou sobreviver do que eu escrevo. Ele começou a escrever romances românticos. Por quê? Porque os romances românticos é que eram consumidos pela sociedade. Os romances naturalistas que o consagraram não eram bem vistos, porque traziam duras críticas às mais diversas classes sociais, apresentavam tabus como a discriminação racial, como a crítica à igreja, como a questão da homossexualidade, como a carnalidade extrema, como as taras, né? A perversidade humana. E a sociedade não gostava de ler sobre isso, entende? Então, por isso ele tem só 4 romances naturalistas: O Mulato, Casa de Pensão, O Homem e O Cortiço, tá? E quando ele publicou essa obra aqui, O Mulato, ele foi obrigado a se mudar de São Luís do Maranhão por perseguição. A obra trata
de discriminação racial e expõe, né, o comportamento, a postura extremamente preconceituosa da sociedade maranhense na época. Por conta disso, ele foi muito mal visto, por conta disso, ele passou a ser perseguido, tá? E teve que mudar-se para o Rio de Janeiro, onde já vivia o irmão dele. Ele tem um irmão, também escritor, mas dramaturgo, ou seja, ele escreve peças teatrais, tá? Chamado Arthur Azevedo. Ele mudou-se para o Rio de Janeiro e foi viver com um irmão. A princípio, né, ele continuou publicando as suas caricaturas e tal. Por que eu estou repetindo essa ideia de caricaturas? Eu quero que vocês entendam que ele era um desenhista, e um excelente desenhista, por sinal. Imagine, um desenhista escritor. Vocês acham que a descrição desse indivíduo é a mesma descrição daquele que não é um bom desenhista? Claro que não. Se o cara é um bom desenhista, significa que ele tem a capacidade de imaginar com detalhes uma determinada localidade, um determinado espaço. Então, toda vez que a gente vai ler a Luiz Azevedo, a gente vai conseguir visualizar aquilo que ele descreve por meio das palavras. Então, a maior nitidez nas suas descrições, a maior riqueza plástica, a gente fala em plasticidade. Artes plásticas são a pintura e a escultura, que trabalham com a imagem. Tá? Então, plasticidade é quando a descrição é feita de modo tão primoroso que o leitor consegue visualizar aquilo que está sendo descrito. Tá? Bom, ele é um exímio, né, foi um exímio escritor, ou seja, escritor quase perfeito, possui uma vasta obra literária. Escreveu contos, crônicas, romances, críticas, novelas e peças teatrais, né, exemplo do irmão. No entanto, né, o vestibular hoje cobra 4 obras dele. Hoje, atualmente, né, só o Cortiço. Às vezes, no passado, ele foi cobrado um mulato e tal, casa de pensão também já foi cobrado, mas está em evidência atualmente a obra O Cortiço, tá bom? A obra O Mulato, né, sobre a qual já comentei, inaugura o movimento, ou seja, a escola naturalista, tá, no Brasil, denunciando o preconceito racial e criticando o clero. Já tinha antecipado, né? Nessa obra, o personagem que interpreta o mulato chama-se Raimundo, ele é um mestiço, né? E apaixonado pela prima Ana Rosa, não tem a permissão para namorá-la e posteriormente casar-se com ela, porque ele era um mulato. Embora ele tivesse estudado na Europa, tivesse formado em medicina, tivesse uma fazenda bastante grande que ele herdou do pai, tá? Então, ele tinha grana, ele tinha posição social, mas era mulato. O pai da Ana Rosa, a moça pela qual ele estava apaixonado, que por sinal era tio do Raimundo, né? Chamava-se Manuel Pescada, irmão do pai do Raimundo, chamado José, que era falecido já nessa época e tal, preferia casar a filha, Ana Rosa, com o caixeiro, ou seja, o gerente da loja que ele tinha, que vivia do salário que ele pagava ao cara, o cara não tinha posse nenhuma, tá? Preferia vê-lo casado com o caixeiro, que chamava Luiz Dias, a ver a filha casada com o mulato, que era o Raimundo. E ele fala isso para o Raimundo. Fala, não por mim, que não tem nada contra você, que é meu sobrinho e tal, mas pela sociedade. A sociedade execraria minha filha, a sociedade criticaria minha filha, a sociedade não admitiria tal união. Então, se percebe que, por meio da obra, o Aloysio Azevedo acaba denunciando o comportamento extremamente racista da sociedade maranhense da época. Não só da sociedade maranhense, né, mas a sociedade como um todo se manifestava, né, de tal maneira, tinha esse comportamento, tá? E além disso, né, que ele coloca o clero. Por que o clero? Porque na trama está envolvido primeiro um cônego, depois um padre, chamado Diogo. Ele é o responsável direto pela morte da madrasta do Raimundo. Tá? O Raimundo é fruto, né? Ele é mulato. Você acabou de falar, professor, que o pai dele se chamava José e ele é irmão do Manuel Pescada. E Manuel Pescada tem
preconceito em relação a pessoas negras. Então, evidentemente, esse José não é um negro, tá? Não, não era um negro, o José. O José era um português, assim como o Manuel Pescado, tá? E ele tinha uma fazenda, muitos escravos e escravas. Então, ele convivia ali com seus subordinados, né, os seus escravos. Apreciava uma negra. Aí a gente já entra naquela questão, né, do fator biológico, biofisiológico inerente ao naturalismo, tá? O determinismo, né, o meio, a raça, o momento determina o comportamento do indivíduo. O José acaba se envolvendo com as escravas, tá? Dentre elas, uma se torna a sua preferida, chama-se Domingas. E com ela, o José vai ter o Raimundo. Então, a mestiçagem ocorre, né? Entre o José, que era português, branco, e a Domingas, que era negra, escrava. Bom, nasce o Raimundo. Com o tempo, o José percebe que ele não poderia se casar ou não poderia assumir um relacionamento, né, com uma negra, porque a sociedade ia acabar com ele. Então ele resolve se casar para ser, né, respeitado na sociedade. Um homem, na idade dele, deveria já ter se casado e constituído uma família com uma mulher branca e rica. Então ele se casa com uma mulher chamada Maria Quitéria, que é filha de um fazendeiro vizinho à propriedade dele. Só que a Maria Quitéria era uma mulher de maus bofes, sabe? Ela era extremamente religiosa, muito conservadora, mas muito má, né? Em contrapartida, muito má. Quando a Maria Quitéria descobre que o marido tinha, eventualmente, relações com as negras, e, inclusive, tinha tido um filho com uma delas, ela resolve, né, deslocadamente, punir essa negra. Ela pede para que o feitor, ela chega a seduzir o feitor, na verdade. Ela seduz o feitor amarra, a pedido dela, a Domingas no tronco, nua, e ela, com a ajuda do feitor, mutila a Domingas, queimando-lhe as partes íntimas com aquele ferro que era usado para marcar os escravos. Hoje é usado para marcar o gado, no geral, né? Nem mais é usado quase, mas assim, ela mutila, queima toda a região genital da Domingas com o ferro de marcar os escravos. Só para ter uma ideia do comportamento dela. E aí é que vai entrar o cônego Diogo, que tem relação com o clero que eu estava mencionando. O cônego Diogo era um comensal na casa, ou seja, ele visitava com uma frequência bastante grande a casa. Era comum que os religiosos fizessem isso, já que o José era um fazendeiro e os religiosos dependiam das doações dos poderosos, tá? Então, o Diogo frequentava a casa com bastante frequência. Depois desse incidente, né, com a Domingas, o José, temendo pela vida do Raimundo, né, que era tão uma criança, filho dele com a Domingas, resolve levá-lo para São Luís, onde morava o irmão dele, Manuel Pescado, onde Manuel Pescado tinha lá uma mercearia e tal. No entanto, quando ele volta, ele não encontra a esposa, procura daqui, procura dali. Ele fica imaginando que ela talvez tivesse voltado para a casa do pai, né? Só que ele ouve, vindo do quarto dele, uns barulhos estranhos. Quando ele chega no quarto, tá lá a Maria Quitéria, né? Que é a esposa dele, que ele imaginava que tivesse fugido, né? Deitada, não necessariamente deitada, ela estava engalfinhada num momento de relacionamento carnal com o cônego Diogo. Então, o religioso não respeita o voto de castidade, não respeita o celibato, uma cena bem pesada. Indignado, José vai até a Maria Quitéria e a estrangula. Há uma asfixia mecânica, né, e ela morre. Aí fica aquele negócio, nem o José denuncia o cônego Diogo por ter quebrado o voto de castidade, rompido o voto de castidade, e nem o cônego Diogo denuncia o José pela morte da esposa, porque os dois, né, tinham cometido crimes aí. Bom, aí você percebe, né, que ele é um ser nefasto. E vai se tornar ainda pior quando, posteriormente, ele arquiteta uma emboscada, e nessa emboscada o José é morto.
Bom, por que que ele tem interesse em matar o José? Para manter o crime dele, Cônego Diogo, fora dos holofotes, para que as pessoas não saibam. E aí, pessoal, ele deixa de ser cônego e passa a ser um padre. Ou seja, ele foi promovido. Em vez de ser punido, ele foi promovido. E ele passa a frequentar a casa, ele vai para a cidade, né, com a promoção, ele vai para a cidade, São Luís do Maranhão, e acaba se aproximando da família do Manuel Pescada, que irmão do José, morto a mando desse cônego Diogo. E a família era muito religiosa, em especial a sogra, né, do Manuel Pescada, que chamava-se Ana Bárbara, e por isso a permanência do agora padre Diogo ali era bem-vinda. Aí, pessoal, só para encurtar a história, porque esse não é o foco, né? Eu comecei a falar com vocês sobre o cortiço, mas não entrei nele ainda, né? Só uma introdução. O que vai acontecer aí? O cônego, agora padre Diogo, reencontra-se com Raimundo. Ele conhecia o Raimundo menino, porque ele ia na fazenda, né, do pai dele e tal, e agora ele reencontra-se com Raimundo, que está de volta da Europa, adulto, formado em medicina, um intelectual. O Raimundo não sabe de nada da história. Aliás, ninguém sabe de nada da história. Foi uma emboscada, foi um crime sem solução, vamos entender assim, né? Os mandantes não tinham sido identificados. Nós sabemos porque o narrador nos revela isso. O padre Diogo não gosta do Raimundo. Tá? Ele teme que, de alguma forma, o Raimundo vá descobrir que ele, padre Diogo, tinha mandado matar o pai dele. Então, toda vez que há alguma manifestação sobre o casamento entre Raimundo e a Ana Rosa, o cônego Diogo se posiciona contrariamente, o padre Diogo se posiciona contrariamente. Ele é partidário do casamento entre a Ana Rosa e o Luiz Dias, que é o gerente da loja do Manuel Pescada. No entanto, né, a Ana Rosa gosta mesmo do Raimundo, os dois se relacionam às escondidas, ela acaba engravidando, tá? E eles decidem fugir, já que não tem a permissão para realizar o casamento. Tá? No dia em que eles vão fugir, parece um pouco, né, a história do Shakespeare, né? Claro que lá não houve gravidez, não houve nada disso, né? Mas enfim, a ideia da fuga, os dois estão ali prestes a fugir e aparece o padre Diogo, que sabia de tudo. Por quê? Ele, sendo um religioso, deveria ser imparcial. E por conta disso, tanto o Raimundo quanto a Ana Rosa pediu para que ele levasse as cartas de um para o outro. Tá? Ele sabia de tudo. Então, por isso que ele aparece no lugar combinado para o encontro entre eles, para a fuga e tal. E também aparece Luiz Dias, porque o padre Diogo tinha alertado o Luiz Dias de que haveria fuga. O Luiz Dias não quer, ele quer que a Ana Rosa fique ali para poder se casar com ele. Bom, gente, aí é bem bizarro, né? Por que é bem bizarro? O Luiz Dias começa a argumentar com o Raimundo. O Raimundo é intelectual, que dá as costas a ele, não quer discutir com ele, não tem por que discutir com ele. E quando vê o Raimundo pelas costas, ele não tem o que fazer. Mas o padre Diogo passa um revólver para ele, um padre com um revólver, imagina, né? Provavelmente o revólver que fora usado para matar o pai do Raimundo, né? E Luiz Dias dá 2 tiros pelas costas do Raimundo, matando. Nesse momento, a Ana Rosa se joga sobre o corpo do amado, tem um ataque ali e tal, e quase morre, tá? Nesse ataque, ela acaba perdendo o bebê, tá? E aí acaba a história. Você fala, puxa vida, que coisa chata, né? Eu ficava imaginando um final feliz, né? Como acontecia nas obras românticas, e olha só que porcaria. Acaba a história, mas aí tem um capítulo, né? A parte, a semelhança do que acontecia com essa de Queiroz, para esclarecer o que aconteceu. Alguns anos depois, né? A história se passa, esse finalzinho se passa alguns anos depois. Desculpa, a Ana Rosa está saindo do teatro e ela olha para trás e fala assim: vamos, meu amor, nossos filhos nos esperam. E aí você fala: nossa,
poucos anos depois, ela está com outra pessoa e ela jurou amar eternamente o Raimundo, que está morto agora, né? A princípio você fica até pensando que talvez o Raimundo não tivesse morrido naquele momento ali, tinha levado o tiro e tal. Mas aí sai quem do teatro? Sai o Luiz Dias. Fala, pô, ela se casou, ela está com um cara que foi o assassino daquele que a quem ela dizia amar. Não entendi nada, né? O que aconteceu? Bom, a ideia, pessoal, é que caso ela não ficasse com o Luiz Dias, a família não permitiria que ela ficasse com mais ninguém. Então, cedendo às necessidades carnais, ela acabou ficando com Luiz Dias. E mais, teve 3 filhos com ele. Todo esse final, esse passa, pessoal, 5 anos depois da morte do Raimundo. O narrador faz questão de lembrar isso. Então, ela não demorou muito tempo até ficar com o Luiz Dias, já que ela tem 3 filhos e a gente percebe que eles não são tão bebês assim, porque ela foi ao teatro e os filhos estão em casa, né? Então, dá uma olhada, né, como funciona a história aí. Bem, assim, pesada a história de um mulato. Daí o motivo da perseguição pelos moradores de São Luís e arredores quando o livro foi publicado, tá? Bom, depois ele publica, em 1884, o romance Casa de Pensão, quando ele já morava no Rio de Janeiro, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, foi baseado num fato, né, num elemento histórico chamado Questão Capistrano, que era a rivalidade entre 2 estudantes de medicina, em que um deles acabou assassinando o outro. Por quê? Só para resumir aqui, né? Na obra, um estudante de medicina chamado João Coqueiro casa-se por interesse com uma prostituta, na verdade ex-prostituta, chamada Madame Brizard, bem mais velha que ele e não muito bonita. Mas ele se casa não pela beleza dela, ele se casa porque ela tinha uma casa de pensão, alugava quartos e tinha grana, tá? Ou um pouco de grana, pelo menos mais do que ele e João Coqueiro. Um casamento como forma de ascensão social. Aí uma tara por dinheiro, vamos entender assim, uma tara por status social. Importante destacar isso, tá? Bom, o que vai acontecer a partir dessa união, digamos assim, né? Ele vai ficar cada vez mais obcecado por dinheiro. Ele tem uma irmã mais nova, né, o João Coqueiro, chama-se Amélia. Aí ele olha para Amélia e fala, pô, eu sou pobre, estou vivendo uma condição boa porque estou casado com uma mulher que tem posses. Mas e a minha irmã? Se não arranjar um casamento bom, ela vai viver de que maneira, né? Então, ele começa a observar os colegas dele da faculdade, que eram ricos. Notem que, casado com a Madame Brizard, ele tem condições até mesmo de fazer medicina. Tá? Então, proporcionava a ele um status e proporcionaria, posteriormente, né, uma qualificação que o tiraria da marginalidade social. Bom, então, ele está observando os colegas e, dentre os colegas, ele elege um chamado Amâncio Vasconcelos. O Amâncio Vasconcelos tinha vindo do Nordeste, né? E era bastante rico, segundo ele sabia. O Amâncio estava morando na casa de um cara chamado Campos, né? Junto com a sua esposa, Maria Hortência. A Maria Hortência era esposa do Campos, não do Amâncio, tá? Obviamente. E esse Campos era amigo do pai do Amâncio, né? Então, por isso que ele estava morando na casa dele. Só que o João Coqueiro pensa, pô, se ele for morar na pensão, vai ficar mais fácil de aproximá-lo da minha irmã. Então ele começa a incutir no Amâncio a ideia de que, morando numa casa de família, ele tinha horário para tudo, ele não tinha liberdade. Sendo um rapaz, ele deveria ter liberdade para chegar bêbado em casa, chegar e sair a hora que ele quisesse. Então o Amâncio acaba se convencendo disso, manda uma carta ao pai, inventando que a esposa do Campos, né, a Maria Hortência, estava dando em cima dele, que ele não queria estragar o casamento, quando na verdade ele estava dando em cima dela, né, se insinuando para ela. Aí o pai, não, pelo amor de Deus, sai daí, né, não quero a infelicidade do meu amigo. Então, a partir disso, ele tem a permissão para morar na casa de pensão que pertencia a Madame Brizard e ao João Coqueiro. Lá, né,
ele fica sob os cuidados da Amélia, que é a irmã do João Coqueiro. Eu estava no quarto dele, aí a Amélia entra para deixar alguma coisa para ele. Tal. Ela era uma moça bonita, super recatada, né? E o João Coqueiro fica, você já reparou como o Amâncio é bonito? Tipo, empurrando a irmã para cima do Amâncio, né? E ela, né, super séria, super conservadora, recatada, não estava muito afim. Até que a Madame Brizard tem uma conversa com ela, tipo, olha, vou te dar umas aulas de como fazer aqui o negócio. É praticamente uma aula de como se oferecer para o Amâncio. Lembrando que a Madame Brizard tinha sido prostituta, então ela sabia muito bem, né, o que estava falando, né, o conhecimento, né, uma autoridade no assunto. Só que o Amâncio, pessoal, não estava muito afim. Ele era um rapaz novo, ele tinha se envolvido já com várias mulheres, ele não queria nada sério. E as coisas só vão acontecer entre ele e a Amélia porque ele começa a chegar a casa todos os dias bêbado. Ele vomita no chão, ele cospe na parede. É uma tragédia, né? O que acontece com ele. E ela tem que ir lá limpar e cuidar dele até que um dia ele bêbado olha para ela, né, e tal, e fica excitado. Imagina os dois ali no quarto, né? O meio influencia no comportamento deles. E aí os dois acabam, né, se beijando ali e a coisa acontece. Imagina, ele tinha acabado de vomitar, os dois se beijam. Ó, ótimo, né? A partir daí eles começam a ter um relacionamento. E, inclusive, os dois, né, têm um relacionamento carnal. No entanto, o Amâncio não via graça na Amélia. Ele não estava afim de um relacionamento sério. E ela se entrega totalmente a ele. Quando ele se cansa da Amélia, ele fala, mas eu preciso voltar para o Maranhão, eu preciso ver a minha mãe que está doente, eu preciso ver meu pai que está doente, sabe? Querendo escapar da situação. E o João Coqueiro, ele estava assim, fazendo de conta que não sabia de nada. Mas, na verdade, ele, inclusive, acompanhava esses encontros de longe, né? Quando ele percebe que o Amâncio está querendo pular fora, o que ele faz? Ele fica irritado, ele chega a falar com o Amâncio, e o Amâncio fala que ele não gosta da Amélia, ele não vai ficar com a Amélia para fazê-la sofrer. Então, o que o João Coqueiro faz? Vai à polícia e denuncia o Amâncio por defloramento. O defloramento era tirar a virgindade. Na época, isso era punível. Ou o indivíduo se casava, ou o indivíduo ia preso. Era assim que funcionava. O Amâncio prefere ir preso a se casar com a Amélia. Ele não quer, né, estabelecer uma relação de casamento quando, na verdade, ele não poderia ser fiel a ela, ele não gostava dela, ele ia fazê-la sofrer. Bom, aí começa, né, aquela disputa judicial, a questão capistrano, que eu mencionei para vocês, e, obviamente, quem tem dinheiro no Brasil, quem tem mais dinheiro, pode mais, né? O João Coqueiro não tinha grana. Eles tinham a pensão, mas ele não tinha grana, se comparado ao Amâncio, obviamente. Filho de um rico fazendeiro lá de São Luís do Maranhão, o senhor Vasconcelos. E, como já era de se esperar, o Amâncio acaba ganhando a causa, né? Quando ele ganha a causa, quando ele é absolvido e é libertado, o João Coqueiro, indignado com isso, não aceita ter perdido, né, essa empreitada, vai até o Amâncio e dá-lhe 2 tiros nas costas. Pô, parece o final, né, do livro Mulato, né? 2 tiros pelas costas também. E aí o Amâncio acaba morrendo, a mãe vem para reconhecer o corpo, é bem triste o final ali e tal. E essa é a história de casa de pensão, como o interesse pelo dinheiro motiva as pessoas, transformando e corrompendo o seu caráter, né? Como essa questão é ruim para o homem e mostra um pouco de como o homem é mau. E essa sua maldade advém do meio no qual ele está inserido. A gente pode comparar a casa do Campos, como era harmônica a vida do Amâncio, ele não bebia, ele estudava, tinha regras, e como é a casa do João Coqueiro, que é a casa de pensão. Ele começa a beber demais, ele não tem nenhuma regra, e aí é levado à degradação sociomoral. Acaba se envolvendo com
A Amélia, temos todas essas situações. Notem que o nome Amélia é copiado, ou pelo menos é coincidente, em relação àquilo que a gente observa no Crime do Padre Amaro. A personagem também se chamava Amélia, se envolve com o Amaro. E aí o nome é até meio parecido, né, com o do personagem masculino. Amaro, lá no Essa de Queiroz, e em Aloysio Azevedo, Amâncio. Nome bem parecido. E o nome da mulher acaba sendo coincidente. Tá? Bom, depois do caso de pensão, que teve também, obviamente, muita repercussão, é que ele vai publicar o Cortiço. O Cortiço é um marco do movimento naturalista. Não é o primeiro livro, né, do naturalismo no Brasil. O primeiro livro é o Mulato, mas o Cortiço é o primeiro exemplo de que quase todos os professores se lembram quando falamos escola naturalista. O Cortiço, ele ilustra em todas as esferas o naturalismo. Essa obra é um retrato da sociedade brasileira do século XIX. Narra as histórias dos habitantes de um cortiço no Rio de Janeiro. Bom, aqui nós temos um espaço coletivo. O cortiço é uma moradia, né, coletiva. Tá bom? Eu vou fazer uma introdução para depois, na próxima aula, acredito que está acabando já o tempo, a gente tem 4 minutos e pouquinho só. Eu não vou abrir um outro link, porque eu marquei uma outra aula às 9 e pouco com outra turma, tá? Quero fazer uma aula muito extensa, porque acaba sendo um pouco maçante. Só fiz uma introdução da aula, depois a gente vai trabalhar o livro, tá? Bom, características dessa obra, o Cortiço. Uma descrição minuciosa, narrativa lenta, portanto, já que ele fica fazendo você imaginar como era o cenário. Lembra que falei que ele era um caricaturista, um pintor, né, e tal? Então ele vai fazer uma pintura com palavras aqui, por isso a leitura se torna lenta. Adota uma linguagem simples e marcada pelo regionalismo, isso é importante observar, tá? Regionalismo de São Luís do Maranhão, regionalismo carioca, né, quando ele está morando no Rio de Janeiro. Foco na realidade cotidiana, ou seja, as coisas que aconteciam no dia a dia, em especial as coisas ruins que aconteciam no dia a dia, as mazelas sociais, tá, para entender o comportamento degradante do ser humano. Há um retrato da sociedade e, como eu já disse, retrata os aspectos nefastos da sociedade, estabelecendo dessa maneira uma crítica social à sociedade. Há temas ligados à patologia social. O que é isso? Patologia, um termo da medicina, que significa doença. Então, quais são as doenças da sociedade? A corrupção, as taras, a homossexualidade, as compulsões, a ganância, a perversidade, o adultério, são todas patologias sociais, até então consideradas tabus, ou seja, não se falava sobre. No naturalismo, não apenas se fala sobre, mas também se analisa a partir do viés cientificista, positivismo, determinismo, né? Dá uma olhadinha nessas correntes cientificistas. Fala-se sobre a promiscuidade, o adultério e os vícios. Promiscuidade é quando o indivíduo troca permanentemente de parceiro, né? O adultério está relacionado à infidelidade. E os vícios, né? Vícios em bens materiais, os vícios carnais, o mundanismo, esses são os temas, né? Sobre os quais tratam a obra. Trata, né, a obra. Personagens simples e degradados. O que é isso? Esses personagens simples têm a ver com o fato de não serem descritos os seus aspectos psicológicos. Só são descritas as suas ações. Os personagens são descritos, então, externamente. A gente não sabe o que eles sentem, a gente não sabe quais são as preocupações deles, tá? E, normalmente, degradados. Significa o quê? Que eles se lascaram na vida. Eles cometeram erros, que eles cometeram pecados, que eles são mal vistos na sociedade, são criaturas degeneradas. A animalização dos personagens. Os personagens apresentam características dos animais. Não agem de forma racional, mas sim de forma instintiva, cedendo aos impulsos carnais, cedendo aos
apelos biofisiológicos, né? Então, uma relincha daqui, a outra, né, fica esbaforida como uma vaca, né? Algumas relações do tipo. Foco no comportamento dos personagens, ou seja, das ações dos personagens. Retrata-se a decadência moral dos indivíduos, tá? E fala também sobre o preconceito racial, tá? Então, na obra Cortiço, o preconceito racial aparece de forma contundente, porque no Cortiço nós temos negros e brancos convivendo no mesmo espaço. Bom, é isso, pessoal. Uma introdução para a próxima aula em que falarei sobre a obra O Cortiço. Eu tinha que falar sobre a Luiz Azevedo e falar sobre o naturalismo, tá? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima semana, no horário normal, pelo que eu entendi da Maria Rosa. Eu ia falar Ana Rosa, lembrando do livro. Foi um prazer, né, estar com vocês. Espero que tenham absorvido algo importante dessa aula. Bom, beijo, gente. Tchau, tchau.